Meus amigos, neste fim de semana e começo de outra, temos dois assuntos importantes aqui para gravar, né? A rodada do Brasileirão, Campeonato Brasileiro de Futebol. O outro, a convocação da selecinha que está prometendo virar seleção sob o comando de Carlo Ancelotti, né? O Carlo Ancelotti foi recebido com muitos aplausos, muitos elogios, todos merecidos. É um campeão, multicampeão na Europa e nunca treinou uma seleção. Agora foi contratado pela CBF, mudança de presidente, aquele rolo total que acontece sempre da CBF, né, para dirigir a seleção brasileira. Compôs uma comissão técnica mista de profissionais de seu conhecimento, que já trabalharam com ele, e outros indicados pela CBF, e deu a sua primeira entrevista prometendo medidas bastante sábias e até inesperadas, né? Como, por exemplo, o caso Neymar. Eu não tenho dúvida que Neymar é o melhor jogador brasileiro em atividade. Só que ele nunca está em atividade, ele está sempre ou machucado ou na farra. Nunca está jogando. Então, o Neymar vai precisar jogar muito, jogar bastante, antes da Copa, daqui a um ano, para o Ancelotti convocá-lo. Isso já ficou claro na primeira convocação que ele fez, das 5 que fará, para 10 jogos da eliminatória, né, da própria Copa do Mundo. Ele não chamou Neymar, no que ele fez muito bem. Agora, se você liga os programas esportivos, só falam em Neymar, né? O Neymar, o grande ausente, também é a grande notícia. Não sei por quê. Tive a ideia de vê-lo jogar, contra o Santos jogando contra o Vitória da Bahia, lá na Bahia, e ele chutou uma falta que o goleiro defendeu depois de jogar meia hora sem grande brilho. Quaisquer atacantes que o Ancelotti relacionou estão jogando muito, muito mais do que ele, embora o Ancelotti ainda não tenha, talvez não teve a ocasião de ver no caso do centroavante, né, o Pedro, do Flamengo, que mudou o time quando entrou contra o Palmeiras, na vitória brilhante do Flamengo de 2-0 contra o Palmeiras no seu estádio. O Palmeiras não ganha muito tempo do Flamengo no seu estádio, o Flamengo ganhou 2-0, mas sempre com gols de meia e de lateral. Não tem gol de atacante, de centroavante, não tem. Por quê? Porque os centroavantes do futebol brasileiro não treinam mais como treinavam Vavá, Ronaldinho, Ronaldão, outros atacantes de responsa. O Zico ensinou o Marcelinho Carioca, grande batedor de falta, a bater falta treinando 5 horas por dia depois do treino. Hoje ninguém mais treina, pega seu carro importado e vai para a farra, né? De qualquer maneira, a convocação do Ancelotti, por exemplo, tem o Estevão, que é, na minha opinião, o melhor jogador brasileiro em atividade. Apesar de não ter jogado absolutamente nada contra o Flamengo, mas isso é natural. Ele já completou 18 anos, ele está indo para a Inglaterra e vai se despedir do Palmeiras no próximo jogo da Libertadores da América. O jogo do Flamengo foi o último jogo dele no Brasileiro e o penúltimo jogo no Palmeiras, né? Convocou também o Hugo Souza, que é uma demonstração de que está acompanhando. O Hugo Souza é hoje o melhor goleiro brasileiro. Para disputar com ele só o argentino Rossi, do Flamengo, que não é brasileiro, não pode ir para a seleção brasileira, mas que a selecinha do Diniz e do Dorival, né, dos Ds, né, pode virar uma seleção e de repente, quem sabe, conquistar o tão sonhado Hexa depois de 26 anos. Né? Pois então,
as convocações de Casimiro e Alexandro mostram também que o Ancelotti não tem preconceito contra jogadores que estão ali próximo da faixa dos 40, o que é o caso dos dois aí. O Alexandre tem jogado brilhantemente na Inglaterra e o Alexandre fez uma partida irretocável do Flamengo contra o Palmeiras. Apesar de ter feito um pênalti lá que o juiz não viu. Aliás, que juiz ruim, hein? Que juiz ruim, Romão Abate-Abel. Mas eu nunca vi esse cara apitar que prestasse jogo nenhum. Mas no domingo passado, vulgo ontem, ele caprichou, né? Primeiro, deu um pênalti altamente discutível para o Palmeiras logo no começo do jogo, porque por mais que você preste atenção na imagem que foi feita pelo VAR e foi divulgada pelo VAR, você não vê o jogador, o lateral direito do Flamengo, dentro da área. O braço, a bola bate no braço dele, o braço estava fora da área. E ele também, mas não dá para você jurar que ele estava fora da área. Também não dá para jurar que estava dentro. Aí o VAR respeita a decisão do campo. Pelo amor de Deus, se o VAR não consegue se definir sobre a jogada, como é que o juiz de campo pode ter definido? Meus amigos, o João Martins, que substituiu o Abel Ferreira, que foi expulso e suspenso, disse que o pênalti que esse péssimo juiz marcou a favor do Flamengo é um jeitinho brasileiro. Um jeitinho lusitano, assim, né? meio grosseiro, grosseirão e tal, ao estilo Abel, né? Bem estilo Abel, mas não tem sentido. O Arrascaeta estava de frente para o gol, partindo para a bola, e o Beck Murilo do Palmeiras, não o Murilo do Flamengo, o Murilo do Palmeiras, passou a mão na sua cintura impedindo o seu gesto. Um pênalti claro. Aliás, o André Rizek, que chefia aquele programa Seleção, um nome infeliz, né? Um nome muito orgulhoso demais para a má qualidade do programa, disse que ele achava que não foi pênalti. Gerson, que jogou bem mais bola do que ele, ao que me consta, ele nunca jogou bola, né? Disse que não, que o pênalti é indiscutível. O pênalti é indiscutível. O Felipe Luiz é suspeito, né? Ele disse que era indiscutível, mas eu concordo com o Felipe Luiz, não com ele, né? Eu prefiro que ele fique lá concordando com o João Martins, que realmente não é o meu filósofo favorito, né? Pois é, a arbitragem é sempre um detalhe lamentável, né, do campeonato, dos campeonatos da Confederação Brasileira de Futebol, e neste domingo isso foi repetido como todas as últimas vezes, as 9 vezes anteriores que nós todos vimos, né? Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, na esperança que essa selecinha vire seleção mesmo, com essas medidas que você já vê que são medidas tomadas por um profissional da altura da tradição da seleção brasileira, não da selecinha que tem jogado aí, que tem levado o baile de todo mundo, e nem vamos falar do baile da Argentina, que eu morro de vergonha. Vou ficar por aqui, direto ao assunto, em pé.